E aí, pessoal, vamos lá. Continuando a playlist de cuidados paliativos, a gente vai falar sobre paliação da tosse, ok? Esse documento que vocês estão vendo aqui é um sketchnoting de um resumo que eu fiz desse artigo aqui, que está disponível no UpToDate, tá? Ele não fala só de tosse, ele fala de tosse, estridor, hemoptise, mas a parte de tosse é bem boa. Eu resolvi fazer a partir de lá e fazer algumas considerações checando o Oxford, o textbook, Oxford Textbook de medicina paliativa, para a gente poder comparar o que pode ter mudado, o que não pode ter mudado, mas vamos lá. Aqui é o rosa, então vamos lá. Tosse. Bom, tosse é um mecanismo de limpeza do muco e de objetos estranhos das vias aéreas, tanto superior quanto inferior. Se tiver estímulo com objeto estranho, o corpo vai expulsar esse objeto estranho, esse excesso de muco, através de um mecanismo fisiológico. Então, tosse é um mecanismo fisiológico. Isso é importante porque, como ele é fisiológico, isso é importante para o tratamento, porque eu posso ter situações em que a tosse ela acaba sendo protetora, e aí eu não posso sedar a tosse, porque pode ser que piore, né? Na verdade, o que eu preciso fazer é fazer com que a tosse seja mais eficaz, e aí sim o paciente alivia a tosse. Tosse é um mecanismo fisiológico de limpeza e proteção de vias aéreas, principalmente quando esse transporte mucociliar próprio das vias aéreas ele é insuficiente. E aí a tosse sobrevém. Tosse é um sintoma muito comum em câncer avançado. Tem uma estimativa de até 50% dos pacientes com câncer avançado, mesmo não primário, não de vias aéreas, apresentam tosse. Ok? Lógico que a prevalência de tosse entre as doenças de vias aéreas, oncológicas ou não oncológicas, aí a gente pode colocar o DPOC como doença terminal não oncológica ou câncer de pulmão, aí a prevalência fica muito maior nesses pacientes, chegando a por volta de 90%. Por que tosse é importante? A gente precisa aliviar, porque tosse traz muita angústia, perturbação e é fisicamente exaustivo. A gente sabe disso porque, como tosse é um mecanismo fisiológico, todo mundo já tossiu. E a gente sabe que tosse é incômoda. A gente sabe que tosse é incômoda. Ela traz uma série de sintomas associados. Ela tem dor torácica, muitas vezes pela força pode provocar fratura de costela, principalmente em idosos frágeis. Um acesso de tosse contínuo pode ser acompanhado de dispneia, atrapalha a dormir. Em alguns idosos que já têm alguma dificuldade com relação à continência urinária, ela piora os sintomas de incontinência urinária. Então, tosse traz muita angústia, perturbação e fisicamente exaustivo, produzindo queda na qualidade de vida. Aqui tem uma observação que quando crônica, mas aqui obviamente uma tosse crônica é quando ela dura mais do que 8 semanas, e a gente sabe que uma semana de tosse já é desesperador, né? Quem já teve uma doença respiratória sabe que tossir é muito chato. Uma semana, 2 semanas tossindo é muito chato, então 8 semanas seriam o que a gente chama de tosse crônica. Mas uma observação que é óbvio, né? Nesses casos, a cronicidade é muito comum quando a gente está falando da tosse causada pela doença de base ou por complicações nesses doentes terminais, nesses doentes no final da vida.
Lógico, a principal causa de tosse nesses doentes ainda continua sendo as causas que são comuns. A maior parte das tosses são autolimitadas com causas agudas. Resfriado e assim vai. Bom, como é que a gente avalia a tosse? Então, aqui eu deixei aqui essa observação. Então, na medicina e na vida, tudo começa com uma boa história. Aqui é interessante e é muito bom para fazer essa observação. Cuidados paliativos precisa de uma medicina clínica muito bem feita, uma anamnese bem feita, um exame físico bem feito. Quanto menos exame complementar for necessário, melhor para o doente, né? Lógico, a gente está falando de qualidade de vida e aí a gente tem uma série de fatores para ser considerado, questões sociais, custo do tratamento, mas tosse, principalmente quando crônica, a anamnese, o exame físico e um raio-x é suficiente para a gente resolver grande parte das causas. Então não precisa de uma investigação muito longa, mas a anamnese tem que ser bem feita, então tudo começa com essa boa história. Aqui eu citei algumas coisas importantes para a gente que eu acho que vale a pena citar, né? Eu acho que eu tenho que caracterizar se ela é uma tosse predominantemente noturna ou não. Essas tosses predominantes noturnas podem ter relação com posição, então um dos gatilhos aqui pode ser postura ou posição. Então, por exemplo, em refluxo gastroesofágico ou em asma, quando o ar está mais frio e as crises de asma são mais comuns durante a noite, então pode ser. Então eu preciso saber se ela é predominantemente noturna. Já estão falando de gatilho, postura, fumaça. O IECA pode ser considerado um gatilho, mas aqui ele está muito mais relacionado ao histórico patológico pregresso. A duração da tosse, se ela é aguda, se ela é crônica. Saber se a tosse é seca ou produtiva. Aqui vai ter um valor para o tratamento, embora o artigo ele não entre muito nessa divisão, nessa classificação, mas a gente aprende que para paliar bem a tosse, eu preciso primeiro saber se ela é seca ou produtiva, e aí a gente vai comentar sobre isso mais tarde. O histórico patológico pregresso, eu preciso saber sobre cardiopatia, sobre pneumopatia crônicas, comorbidades que podem estar relacionadas, DPOC, asma são doenças que provocam tosse, bronquite crônica, doença que provoca tosse, algumas cardiopatias, insuficiência cardíaca pode provocar tosse. Então, essas comorbidades cardiorrespiratórias são importantes nessa avaliação aqui no patológico pregresso, o histórico de tabagismo, para a gente poder dar o diagnóstico dessas doenças relacionadas ao consumo intenso de tabagismo, de cigarro. Aqui nos gatilhos ficou faltando aqui pós-alimentar. E aí a tosse é para proteger do alimento que está indo para a via aérea. Então pode estar relacionado à doença do refluxo ou pode estar relacionado à disfagia. A avaliação de severidade, a gente usa escala visual analógica, habitualmente. Existem scores, existem questionários próprios para avaliação do peso da severidade da tosse, principalmente porque essa severidade está muito relacionada ao impacto na qualidade de vida, né? Então existe um que chama Leicester Cough Questionnaire, que está traduzido, questionário da tosse de Leicester, que já tem alguns trabalhos fazendo a tradução para ser utilizado no Brasil. Certo? Mas habitualmente ela acaba não sendo necessário, porque a maior parte das vezes a gente precisa basicamente da escala visual analógica. Então eu tenho uma escalazinha de 0 a 10 e aí o paciente vai me dar a intensidade dessa tosse. E aí eu faço o meu exame físico, cardiorrespiratório, focado muito em cardiorrespiratório, mas óbvio, a gente vai buscar sinais de doença aonde for necessário buscar, então um exame físico abrangente é interessante. E a investigação complementar, aqui tem dizendo que frequentemente não é necessário muito mais do que o
raio-x e aqui, lógico, um raio-x de tórax. Então, a investigação mínima é uma anamnese bem feita, um exame físico bem feito com um raio-x de tórax, tá? Mais do que isso depende das suspeitas clínicas e em cuidados paliativos depende dos objetivos de cuidados. Acabei escrevendo errado, depois vou ter que revisar isso aqui. Olha. Dos objetivos de cuidados, né? Que são individualizados. Se o paciente, por exemplo, estiver muito próximo no final da vida e ele está focado em medidas de conforto, então muitas vezes algumas investigações acabam sendo desnecessárias, vão mudar muito, não vão ser capazes de mudar a história natural da doença, vão provocar mais desconforto, piora da qualidade de vida, a gente acaba não fazendo. Então a gente está o tempo inteiro nessas decisões de quanto investigar, levando em consideração os valores e o que o paciente quer, levando em consideração o quanto essa investigação vai ser, qual é o custo pessoal dessa investigação pormenorizada, essa a mais, para saber se vale a pena. E aí quando a gente fala se vale a pena, se vale qualidade de vida. Se valer qualidade de vida, a gente vai lá e faz, tá? Mas, de novo, um raio-x de tórax, uma história e um exame físico, na maior parte das vezes é suficiente. Bom, em cuidados paliativos, e a gente está falando de cuidados paliativos basicamente oncológico, que é basicamente a maioria dos nossos doentes, a gente tem como causas comuns de tosse, além das causas reversíveis relacionadas a doenças não oncológicas, asma, doença do refluxo, uso de ECA, né? São causas comuns da medicina geral. Mas em cuidados paliativos a gente vê como muito comum disfagia, ok? E aqui é muito importante o papel da fonoaudióloga, muito importante. Ela faz esse acompanhamento para ver os riscos de broncoaspiração. E ela pode produzir, pode tentar fazer uma espécie de reabilitação para que o paciente consiga engolir melhor, orientar os cuidadores a oferecer comida de uma forma que o paciente não faça disfagia. Obviamente a discussão aqui se estende à nutrição artificial, e isso vai ser em outra aula de cuidados paliativos sobre dieta, né? A gente vai falar isso em outro momento. Mas aqui, uma das causas comuns é a dificuldade de deglutição, disfagia, tumores de cabeça e pescoço, porque fazem invasão das estruturas de faringe, produz paralisia de nervos motores relacionados à deglutição, obstrução mesmo mecânica de tumor em via aérea superior, aqui em faringe, boca, língua, pescoço, acaba produzindo disfagia ou a dificuldade de deglutição, as disfagias relacionadas ao final da vida. O paciente muito caquético, muito frágil, muito fraco, ele pode ter dificuldade de engolir, boca seca, que atrapalha ainda mais a deglutição. Então, por isso que é tão comum em cuidados paliativos. A outra possibilidade são as doenças malignas. Lógico, o câncer de pulmão é um dos cânceres mais incidentes no Brasil e no mundo. Então, o próprio tumor como causa da tosse, né? Mas também o tratamento oncológico. Então, aqui a radioterapia e a quimioterapia também são causas de tosse, porque podem produzir, por exemplo, uma pneumonite relacionada à radioterapia e à quimioterapia, e aí produzir tosse. E nas infecções crônicas, pacientes em cuidados paliativos, eles têm um histórico de múltiplas internações, muitas vezes histórico de múltiplas internações em unidade de terapia intensiva. Então esses pacientes acabam sendo colonizados por bactérias hospitalares. Então é muito comum nessas infecções crônicas bactérias multiresistentes. E até por isso a gente tem aqui uma dificuldade
na utilização de antibióticos como tratamento da tosse, quando essa tosse está relacionada a infecções de via aérea superior ou inferior, né? Bom, tratamento sintomático. Eu vou direto para o tratamento sintomático porque é o seguinte, lógico, como é que funciona o tratamento a paliação da tosse? Então, antes do tratamento sintomático, obviamente, vem o tratamento da causa. Então, aquela avaliação importante lá visa buscar causas reversíveis ou tratáveis. Causas reversíveis. Primeiro eu busco as causas reversíveis. Se eu não encontro uma causa reversível, aí a gente vai falar sobre tratamento sintomático. Eu pulei as causas reversíveis porque isso estaria em uma aula de tosse geral, não tosse em cuidados paliativos, né? A gente tem uma playlist de exame físico respiratório, e aí eu tenho um plano de mais tarde falar sobre avaliação de tosse crônica e tratamento, e a gente pode deixar isso gravado para vocês. Então, mas primeiro eu vou buscar as causas reversíveis de tosse, tá? Doença de refluxo, aí eu vou lá e trato com o IBP. Tem asma, eu vou tratar com broncodilatador. Tem síndrome da gota posterior ou da tosse da via aérea superior, eu vou usar antihistamínico, eu vou usar corticoide nasal, se por exemplo tiver uma rinite associada, e assim vai. Aqui, nesse caso, é o doente que fez uma investigação e não tem causa reversível identificada, então eu vou direto para o tratamento sintomático. Aqui tem uma coisa importante. Eu aprendi que para eu poder fazer a paliação da tosse, eu preciso saber se ela é seca ou produtiva. Então, aqui vale essa observação por quê? A tosse produtiva, lembra que eu falei, a tosse é um mecanismo fisiológico de proteção de via aérea, então o excesso de muco é também proteção de via aérea e a tosse é para tirar o excesso de muco. Então, quando a tosse é produtiva, eu preciso melhorar a eficácia da tosse. Melhorar a eficácia da tosse. Porque se o paciente tosse melhor, ele expectora melhor, ele limpa a via aérea e a tosse melhora. E a tosse se alivia. No caso, a tosse seca, é a que eu chamo de tosse irritativa, ela não tem, então, ela não tem uma função biológica. Então, nesse caso, eu preciso sedar a tosse. Aí sim, eu cedo a tosse. Ok? Então tá. Então, no geral, é mais ou menos isso. Se a tosse é seca, eu cedo. Se a tosse é produtiva, eu melhoro a eficácia. Aí vem algumas observações. Com relação, por exemplo, se a tosse for produtiva, mas o paciente estiver no final da vida e a tosse é muito intensa, eu acabo sedando a tosse também. Ok? Porque apesar disso, eu não vou conseguir melhorar a eficácia da tosse, porque nesses casos a gente vê um doente que está acamado, muito caquético, que já se alimenta muito pouco, com um prognóstico muito ruim, com uma expectativa de poucos dias e semanas de vida, e que a tentativa de melhorar a eficácia da tosse, por exemplo, com exercício respiratório, com fisioterapia, acaba não funcionando. E aí o melhor jeito de melhorar a qualidade de vida é sedar a tosse, ok? E a gente trata como tosse seca. No artigo do Up to Date, ele não leva isso em consideração e leva em consideração apenas a severidade. A tosse é leve ou a tosse é moderada severa. Na tosse leve, ele usa principalmente medidas não farmacológicas. Aqui eu botei mel, mas pode ser qualquer outro tipo de xarope para poder aliviar a tosse. Então, geralmente, os xaropes, eles funcionam porque eles fazem uma película sobre os receptores da tosse, e aí eles não são estimulados. A gente colocou mel como uma possibilidade, mas pode ser qualquer outro tipo de xarope,
né? Independente dos seus componentes, não fazem muita diferença aqui nessa tosse mais leve. Exercícios respiratórios e técnicas de supressão da tosse muito relacionadas a exercícios fisioterápicos. Se não melhorar, ok? Aí a gente trata como tosse... desculpa. Se não melhorar, aí a gente vai para... Porque primeiro eu preciso usar medidas não farmacológicas e depois, em segundo, medidas farmacológicas. E aí eu vou para os antitussígenos farmacológicas. E aí eu deixei aqui como exemplo a levodropropizina, que é um antitussígeno de ação periférica. Então a gente usa os de ação periférica inicialmente para aliviar, porque esse aqui talvez seja o mais facilmente difundível. Um outro antitussígeno de ação periférica é o cromoglicato sódico. Glicato sódico. Ele é em spray. Você inala 2 vezes ao dia. E o cromoglicato sódico também é um antitussígeno que pode ser utilizado. Eu coloquei levotropropizina porque é mais barato, mais fácil de encontrar. Para aliviar a tosse. Eu tenho uma experiência ruim com levotropropizina. Eu acho que não funciona tão bem quanto os artigos dizem que funciona. Mas a gente tenta, a gente faz um trial, um período de tentativa com isso. Se não melhorar, aí eu vou para tratar como tosse moderada ou severa. Se a tosse é moderada ou severa, eu já começo com isso, e aí a base do tratamento são antitussígenos de ação central. Qual? Basicamente opioides, porque vão agir receptores Mi, opioides centrais. E aí vão sedar a tosse. Eu vou usar codeína, eu vou usar morfina, ok? Uma segunda opção, uma segunda alternativa aos opioides são a gabapentina ou a pré-gabalina. Nesse caso, a gabapentina, ela seria uma alternativa ao opioide quando o opioide não é possível de funcionar. Por isso que a terapia combinada é possível, dá para usar os dois. Você usou um e não funcionou, você adiciona um segundo para funcionar. Para melhorar a eficácia. É muito comum que doentes em cuidados paliativos já estejam em uso de opioide e quando não estão melhorando, com o aumento da dose dos opioides, que muitas vezes não alivia, então a gente acaba utilizando a gabapentina e a pregabalina, tá? Eu coloquei gabapentina bem grandão aqui, porque gabapentina acaba sendo mais barato do que a pregabalina, tá? Aqui o mecanismo é GABAérgico e também é central. E aqui a gente vai usar os adjuvantes. Então, assim, os adjuvantes, eles vão usar ou na tosse leve, ou na tosse moderada, ou na tosse severa, não faz diferença. Aqui eu citei 3, mas tem outros 2 aqui que eu vou deixar aqui escrito. Então, por exemplo, a gente falou de tosse produtiva, se tiver o uso de expectorantes como adjuvante ou mucolíticos, vou botar aqui mucolíticos / expectorantes. Exemplo que eu uso muito, N-acetilcisteína. Ok? Quando que eu vou utilizar? Quando o paciente tem uma tosse produtiva e a gente consegue perceber que a tosse é ineficaz e a secreção está muito espessa. Ok? Broncodilatadores, quando tem broncoespasmo associado. Está muito relacionado aqui à identificação de causas reversíveis. Mas a gente coloca como adjuvante pelo seguinte: alguns doentes, assim, não é incomum, por exemplo, que, como os fatores de risco são os mesmos, que o paciente tenha um câncer de pulmão, que tenha uma obstrução de via aérea e tenha DPOC. E aí ele tem 2 causas de tosse. E não é comum que esse cara mais tarde evolua com insuficiência cardíaca e aí tem mais uma causa de tosse. Então muitas vezes eu tenho causas múltiplas em um paciente só e eu preciso avaliar ele bem. E no caso de excesso de secreção, que a gente chama de broncorreia,
broncorreia. O que é broncorreia? Broncorreia é o excesso de expectoração. Essa expectoração clara e espumosa, E o que chama de excesso? Mais de 100 ml por dia. Mais de 100 ml por dia de expectoração produzida pelo paciente. Nesses casos, ou nos pacientes com tosse produtiva, que eu não consigo reabilitar, que eu não consigo melhorar a tosse, porque ele está no final da vida, eu vou ter que secar a secreção. Então, eu vou usar esses anticolinérgicos. A gente usa atropina sublingual, a gente usa amitriptilina, a gente usa iosina. Pode ser adjuvante, que eu não deixei aqui. Antibiótico, a gente tinha comentado aqui na possibilidade de infecções, né? Infecções crônicas ou infecções recorrentes. Então, antibiótico pode ser considerado um adjuvante. Mesmo no final da vida, vale uma tentativa, um trial. O que é um trial? Uma tentativa de fazer um tratamento e observar se está tendo uma boa resposta ou não. O paciente está no final da vida, está com muita tosse, com muita expectoração, ele tem um histórico de utilização de um monte de antibiótico, infecções recorrentes, você quer ver se vai aliviar, começa a usar, usa uns 3, 4 dias, se não tiver resposta você suspende. E um outro, que é um adjuvante muito importante, aliás, esse é um adjuvante universal em cuidados paliativos, que são os corticoides. Porque os corticoides vão ter um papel muito importante, por exemplo, quando a tosse está relacionada à linfangite carcinomatosa, que é uma complicação de tumores no pulmão, com invasão de linfático no pulmão. Os corticoides vão ter um papel muito importante nas pneumonites por radioterapia e quimioterapia, que a gente tinha comentado lá atrás. Os corticoides também vão ter um efeito na diminuição do efeito de massa. E isso pode aliviar a tosse. Então, como é que funciona? Corticoide em dose alta tem um grande poder anti-inflamatório, diminui o edema peritumoral e diminui o efeito de massa. O que é o efeito de massa? O tumor começa a crescer. Existe um processo inflamatório peritumoral que aumenta esse efeito de massa. É como se o tumor fosse maior por causa do edema, e o edema comprime as estruturas vizinhas. Quando você faz um corticoide, você diminui o edema peritumoral, e é como se o tumor diminuísse. O tumor não diminuiu, mas o edema peritumor diminui, e diminui as compressões. Se o paciente tiver compressão, por exemplo, de brônquio fonte, de brônquio mais central, e isso está provocando tosse, isso pode aliviar a tosse. Então, o corticoide é sim um adjuvante muito importante, certo? É isso. O artigo é esse, ok? Vocês vão encontrar ele no Up to Date. Procure seus amigos residentes que têm acesso ao Up to Date e pega o artigo para vocês darem uma lida. E aí, qualquer dúvida, eu estou por aqui. Valeu, amigos. Valeu, obrigado.